E então pode abrir em Atos no capítulo 2. A gente sabe que Pentecostes é uma palavra que significa, né, que 50º, fala justamente do 50º dia após a Páscoa, né? E a Páscoa a gente recentemente celebramos aqui em nossa igreja, algo que a gente também costuma falar e ministrar muito a respeito, porque a Páscoa aponta para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, né? Então, são datas assim que para o povo judeu, a Páscoa, o Pentecostes, né? Até a festa dos tabernáculos, mas enfim, são as 3 principais festas, mas Páscoa e Pentecostes são das mais celebradas, né, entre o povo de Israel. E a gente sabe que a Páscoa, ela aponta para o sacrifício de Jesus Cristo, né, na cruz do Calvário, morte e ressurreição dele, não a nossa libertação do Egito, mas a nossa libertação do império das trevas, né? Não a nossa libertação de debaixo do jugo de Faraó, mas a nossa libertação debaixo do jugo de Satanás. E o 50º dia, Pentecostes, foi exatamente quando Moisés no Sinai ali, ele recebe as leis, né? E ali também era um momento que eles celebravam, vão a partir dali celebrar a festa das colheitas, né? Então fala da primeira colheita, né, dos frutos, enfim, das plantações, trigo, cereais, festa das colheitas, de celebração. Isso se torna constante. O povo de Israel, ano após ano, vai se reunir e vem judeus, né, e pessoas de todos os lugares para celebrar. É onde a gente vai estar contextualizado então, porque aqui o capítulo 2 é exatamente esse 50º dia, porque Jesus ele se entrega na Páscoa, e exatamente 50 dias depois, então, de fato, o Pentecostes. E aí eu quero ler só o primeiro versículo, é lógico que a gente vai ler um pouco mais, mas para que então você possa entender por que eu quis trazer essa breve introdução. O primeiro versículo diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes. E aí segue dizendo, estavam todos reunidos no mesmo lugar, mas ele começa o capítulo 2 dizendo assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Só para eu saber que você está comigo aqui, você vai repetir. Quando você 3, você vai falar, cumprir-se. E aí quando eu contar 3, eu vou contar até 3. E aí eu vou prometer que essa é a única vez que nós vamos fazer isso, tá? Vamos lá? Mas bem bonito, melhor que você puder. 1, 2, 3. Cumprir-se. É isso aí. Por que é importante a gente saber isso? Porque aqui não fala simplesmente do cumprimento de uma data no calendário. 50 dias e cumpriu o Pentecostes. Não é isso. Quando ele está dizendo cumprir-se o dia de Pentecostes, ali não é o tempo do homem. É o tempo de Deus. Não é no relógio do homem, é no relógio de Deus. Quando cumpriu o dia de Pentecostes. Não é quando bateu 50 dias na agenda, mas quando cumpriu tudo aquilo que a festa da colheita, o Shavuot, apontava. Porque ano após ano o povo de Israel se reunia para celebrar essa festa. Mas essa é a única vez que o Espírito Santo vai descer e encher a terra e batizar os homens. Ali de fato se cumpriu o Pentecostes. Todas as outras festas e celebrações anteriores apontavam para essa que a gente está contextualizado agora. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes na sua totalidade, não no tempo cronos do homem, mas no Kairos de Deus. E eu quero te dizer algo, meu irmão, porque isso é profético e a gente não está aqui jogando palavras ao vento, é palavra para o coração de alguém aqui nessa manhã. Às vezes, na mesma data da sua vida, em mesmas situações, você bate ao mesmo desafio e à mesma experiência. Você está vivendo o tempo cronológico, o tempo cronos, o tempo do homem. Mas saiba que sempre, em algum momento da sua vida,
Tem o tempo Kairos, que é o tempo determinado da parte de Deus sobre a sua vida, meu irmão. E quando bate naquela situação que você está acostumado, não vê nada diferente acontecer, Deus faz um rebuliço e começa algo novo a partir dali. Toma posse, porque isso é profético para a sua vida. Talvez tenha áreas, situações da sua vida que você não vê novidade. Você está no tempo Cronos, mas tem o tempo Kairos, o tempo de Deus, determinado. Quando bate, meu irmão, nesse relógio, não tem nada que o inferno possa fazer para impedir de você receber aquilo que Deus tem para derramar sobre a sua vida. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Vamos assim no verso a verso, que é gostoso. Quem ama a Bíblia aí, só para saber? Glória a Deus. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, olha só. Todos reunidos no mesmo lugar. Isso aí não é pleonasmo que fala? Pleonasmo para não ser... Eu não fui muito bom aluno português, não. Mas quando está sendo redundante, não é isso, não. Porque poderia falar, estavam todos no mesmo lugar, né? Mas o texto bem claro, está falando, não. Eles não estavam só no mesmo ambiente. Eles estavam no mesmo propósito. E isso é uma palavra para a igreja, Lagoinha Santana. Porque não basta a gente de domingo de manhã se reunir, né? Estar junto no mesmo lugar. Precisamos estar unidos de coração, unidos de propósito. Então todos estavam reunidos no mesmo lugar. Por quê? Porque é possível estar no mesmo lugar sem ter unidade. Só preencher o mesmo espaço geográfico. Só que o que Deus tem para fazer na minha e na sua vida não vai apontar só para o geográfico, embora Deus possa fazer assim, mas vai apontar para algo além. E eu declaro, meu irmão, sobre a vida da nossa igreja mesmo, com fé, profetizando, que nós vamos viver um tempo de unidade, de comunhão, de estarmos unânimes, como diz o capítulo 1, como nós nunca vivemos. E isso vai se estender à sua casa. Um tempo de unidade entre pais e filhos, entre marido e esposa, onde nós não vamos dividir só o mesmo teto, mas o mesmo idioma, a mesma linguagem, a mesma visão, o mesmo propósito. Deus está aqui nessa manhã e Ele fala ao nosso coração. Há um tempo de alinhamento de Deus para vir sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Permaneça, persevere, meu irmão. Quantos lembram do domingo passado, a gente ministrou aqui sobre Atos capítulo 1, e como é importante a gente respeitar o processo, porque antes do Atos 2 na nossa vida tem o Atos 1, que é aquele momento em que Jesus se ausenta da nossa vida. Jesus subiu. Será que você já viveu ou é só eu? Que momentos na sua vida que parece que Jesus, Ele se ausenta. Você ora e não ouve resposta. Você vai para a Bíblia e não vê Deus falar contigo. Só que não é que você não está vendo, que Ele não está ali. Sabe quando Deus chama Abraão para fora e Ele fala assim, ó, conta as estrelas do céu? Ali Ele vai liberar, né, a maior promessa que um homem já ouviu da parte de Deus. Mas Ele chama Abraão e Ele fala assim, olha para o céu e conta as estrelas, se é que você pode. Aí imagina Abraão olhando, imagina, você consegue contar? Não consegue. Só que a própria Bíblia lá, ela vai revelar alguns versículos para frente, que era pela manhã e você não vê estrela pela manhã. Porque alguns versículos para frente diz assim, ó, que ao cair da tarde, ou ao entardecer, ou seja, quando Deus chama para Abraão olhar e contar as estrelas, estava de dia. E você, não sei, a não ser que você tenha uma visão supersônica, né? Meu irmão, eu não vejo estrela de dia, só vejo estrela à noite. Só que Deus está falando com Abraão, pai da fé, e Ele está falando assim, ó, não é porque você não está vendo que ela não está lá. E muitas coisas na nossa vida é assim, Deus nos convida a acreditar em coisas impossíveis, que aos nossos olhos a gente não alcança, e Ele sussurra o nosso coração nessa manhã. Não é porque você não está vendo que não está lá. Só chamo homens e mulheres que tenham pelo menos a iniciativa de olhar
para o lugar onde eu estou apontando. Ainda que não vejam aquilo que eu estou dizendo, mas olham para onde eu estou apontando. E porque você olha para onde Deus aponta, você vai ver aquilo que Ele fala. São os homens que se movem por fé. E tem o capítulo 1 então da nossa vida, que é esse momento em que Jesus se ausenta. Que é esse momento onde eu só tenho uma promessa da parte de Deus, mas eu não tenho uma data de quando ela vai se cumprir. Porque eles não sabiam que daqui 10 dias iria de fato acontecer tudo aquilo, só recapitulando para quem não estava no domingo passado. Ou seja, eles oraram, eles vão estar ali reunidos naquele cenáculo, 120 pessoas, orando de forma unânime, mesma visão, mesmo propósito, por 10 dias. E aí de fato ali vai acontecer algo que eu estava falando com a Ana, para você entender. Eu vou deixar o Espírito Santo fluir aqui, sem... Como Deus tem falado muito ao meu coração nesses últimos dias, sem performance, só presença. Não se preocupa com a performance, se preocupa com a presença. A performance não muda ninguém, a presença muda, né? E aí ela veio me falar, não lembro que situação que a gente chegou na propósito de jejum de Daniel. A maioria da igreja vai conhecer, né? Jejum de Daniel, conhecido 21 dias, é ou não é verdade? Então 21 dias onde você se abstém de delícias. E aí a gente hoje vai fazer o jejum de Daniel. E aí a gente estipula no calendário 21 dias de propósito. Só que Daniel, quando ele começa o jejum, ele não estipula 21 dias. Ele começa sem data para acabar. Acontece que para Daniel, no 21º dia, veio a resposta. E aí a gente pega aquilo como modelo, algo que aconteceu e quer aplicar na nossa vida. Mas talvez Deus iria responder no dia 22. Só que eu já estipulei que o jejum que eu comecei hoje vai acabar daqui 21 dias. E aí às vezes eu encerro e Deus segura. Fala, bom, vou guardar para o próximo, quem sabe na outra ele tem revelação. Entende ou não? Ali você pode ler o texto de trás para frente e você não vai ver. Acontece que no 21, aliás, o texto é bem claro quando diz assim, ó, Daniel, desde o primeiro dia que você se propôs a orar, eu, Senhor, respondi. No primeiro dia, mas por que demorou 21? Porque ele diz que houve batalha nos céus, onde um anjo teve que vir ajudar, o anjo Gabriel, se eu não me engano, ele vem ajudar ali na batalha. E então aquele que carregava a resposta pôde trazer, mas houve 21 dias de batalha no mundo espiritual. Só que Deus respondeu no primeiro. E aí a gente pode, numa outra oportunidade, senão nós vamos pregar Daniel aqui. Hoje é Atos capítulo 2. Mas são coisas que ensinam a nossa vida. Porque Deus não está preso numa caixa. E a gente achar que a forma como fez com o irmão do lado vai fazer contigo. Deus tem uma forma, por isso que você carrega uma digital, você carrega um nome, você carrega uma história. Deus tem uma forma para fazer através da sua vida. Você não é só mais um. Sabe a genealogia bíblica que a gente pula quando você começa a ler Mateus? Não é, a gente pula. O pastor pula a genealogia também, pode ficar tranquilo. Mas elas carregam ali ensino para nós, porque falam de um Deus que se move não para uma multidão sem rosto e sem nome, mas para pessoas, no particular, no pessoal. Ele sabe muito bem a sua história, ele tem algo para você específico. Então eles estavam todos reunidos, suportaram todo aquele processo, não havia um prazo em 10 dias, o Espírito vai descer, não, só havia uma promessa, ó, não se ausenta de Jerusalém, fiquem aí, orando, até que do alto sejam revestidos de poder. Mas quando vem esse revestimento, eles não sabiam. Então é o processo da sua vida, onde você precisa perseverar. Mas chega um momento que cumpre. Mas não bota prazo antes. Estou ensinando a igreja aqui nessa manhã ou não? Não coloca prazo antes. A gente fez aqui um propósito que o domingo do Pentecostes seria hoje. Então a gente pôs um prazo de 7 dias. E aí coletivo a gente pode até se mover dessa forma, mas na sua forma pessoal, não coloca prazo. Seja sensível ao Espírito Santo. Meu irmão, você crê que Ele pode falar para você? E aí quando Ele aparece, não fica dúvida. Você vai entender. Não, já entendi. Momento de encerrar esse propósito.
Amém. Chega ali, 50º dia, Pentecostes, cumpre. Diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. E eu tenho orado por isso, para que a nossa igreja possa viver isso de fato. E não nossa igreja apenas, nossa casa, nossa família. Verso 2. Eu vou avançar porque eu queria ir, eu não sei até onde a gente vai, mas nós vamos versículo por versículo. Olha lá que interessante. De repente. Eu ia falar para você repetir de repente, mas como eu prometi, não posso. Mas olha só, de repente. Meu irmão, você percebe que às vezes pode demorar muito tempo para o de repente de Deus acontecer? Só que ele acontece para quem estava lá. Porque Jesus apareceu para muito mais do que 120 pessoas, mas 120 permaneceram. Muitas vezes a gente não permanece naquilo que Deus nos convida, nos chama, nos mostra. E aí de repente não pode acontecer. Porque demora, de fato demora. O Pentecostes vai falar daquele momento no Sinai, quando Moisés está lá, ele vai receber as tábuas da lei. E olha que interessante, ali é o 50º dia depois de saírem do Egito. E Moisés está lá no topo do monte. E ele demora para descer. Quantos lembram disso, só para eu saber? Aqueles que não, falam assim, ó, carisma, carisma, carisma. Tem que começar a fazer o carisma. Ele demora para descer. O povo chega para Arão e começa a questionar: o Moisés que nos tirou do Egito. Dá-nos Deus, né, para que nós possamos adorar. E aí vocês conhecem a história, Arão pede ouro, né, aqueles ouros que eles, né, joias, enfim, tudo que haviam despojado do Egito, e com tudo isso ele vai moldar um bezerro de ouro. Esse aí foi o primeiro, a gente pode dizer assim, o primeiro Pentecostes, tá? O primeiro, o Shavuot, né, para os israelitas. Estou arriscando até no hebraico hoje. Ora pelo pastor. E Moisés demora para descer, e lá embaixo Arão está moldando um bezerro de ouro. Quando Moisés de fato desce, ele vê a festa, vê a dança, vê a adoração, aquele bezerro de ouro. Aí a gente sabe que no topo do monte, Deus já havia falado: eu vou matar todo mundo, porque o povo lá embaixo pecou. Aí Moisés intercede pelo povo: não faça isso, porque que dirão, né, os povos? O Senhor tirou do Egito para matar no deserto, para morrer no deserto? Não faça isso, se arrepende. Moisés fala assim, ó, se arrepende do mal que dissera. Olha que ousadia de Moisés. Mas é porque a gente entende, é lógico que não com Deus, mas você vai entender. Um homem que está diante da face de Deus é ousado. Uma mulher que está diante da face de Deus é ousada. É lógico, você não vai usar a sua ousadia para Deus. Mas a gente está entendendo aqui a lição. Na minha vida eu posso falar isso. Não vivi muitas coisas e muitas alegrias e muitas coisas que eram sonhos meus, porque era covarde. Me faltou ousadia. Não sei você, talvez quando eu falo isso possa ministrar a sua vida, talvez não. Mas hoje eu tenho vivido muitas das coisas que eram sonhos também, porque recebi de Deus uma ousadia e uma coragem que não encontrei em nenhum outro lugar. Um homem diante de Deus é corajoso, uma mulher diante de Deus é corajosa, se move em ousadia, não retrocede com medo, mas é ousado, sem deixar de ser inteligente. Que às vezes muitos esperam de você uma ousadia que responde hoje, só que você sabe que se essa ousadia move hoje, você acaba com a igreja, acaba com a família, mas tem o tempo, que é o Kairos de Deus que se cumpre. Esse você precisa se movimentar. A gente vai chegar lá, porque o Espírito vai conceder línguas, mas precisou de homens que falassem. Então o mover do Espírito Santo não nos ausenta da nossa responsabilidade de nos mover na direção que Ele nos impulsiona. Então Moisés está lá no topo do monte,
e Deus fala assim, o povo pecou, vou matar todo mundo. Moisés fala assim, não, se arrepende do mal que você disser. Pregou para Deus ali. E Deus, como na verdade não queria matar ninguém, Ele só queria gerar um coração de um homem que intercede pelo povo. E muitas falas de Deus talvez você não entenda, não é que Ele quer destruir, não. Ele quer gerar em você o coração de alguém que clama, que intercede, que ora, para que a condenação, a justiça não venha. E Deus pega e fala, não, então tá bom. Aí Moisés desce. Quando Moisés desce e vê com os olhos dele, ele fica maluco. Aí ele entende aquela fúria de Deus. Ele vai queimar aquele bezerro de ouro, vai despejar nas águas, né, as cinzas nas águas, vai pegar aquela água, dá para o povo beber. E ele vai falar, ó, quem está do meu lado, vem para cá, pega espada, quem não estiver comigo, nós vamos passar arraial adentro, matando todo mundo. Basicamente é isso, resumindo, Êxodo 32 diz que naquele dia 3.000 homens morreram a fio de espada. 3.000 homens morreram a fio de espada. E a gente conhece o Pentecostes aqui. É a mesma data, só que agora um outro momento. Lá estava nascendo a nação de Israel, de fato. Como se mover como a nação de Israel. A partir de Atos capítulo 2 está nascendo a igreja, a noiva de Cristo. E como lá no Sinai 3.000 caíram, e Deus vem com fogo, Ele vem com fogo sobre o monte. Atos capítulo 2, Deus vem com fogo sobre os homens. Os homens são cheios do Espírito Santo. E começam a pregar. E você conhece a história. 3.000 pessoas são salvas. No final da pregação de Pedro, 3.000 almas são acrescentadas à igreja. Então, que lá no Sinai 3.000 caíram mortos, aqui no movimento de fato do Pentecostes, quando se cumpre, 3.000 vão ser salvos, ou seja, 3.000 vão receber vida. Só que o bezerro de ouro foi uma resposta para a demora de Deus. Eu já em outra vez pude falar sobre isso, eu vou passar rapidamente aqui, segundos mesmo, mas é porque eu inclinar do Espírito para a gente falar sobre isso aqui. Então o bezerro de ouro foi construído por conta da demora de Deus, da resposta de Deus. Moisés representava, era o mediador. Moisés não veio, Deus não veio. Moisés não fala, Deus não fala. Então a demora de Moisés deu uma crise de ansiedade no povo que fez resultar na construção do bezerro de ouro. Só para eu saber, estou sendo claro até aqui, né? E eles vão adorar agora esse bezerro de ouro. E aí a questão é, a demora de Deus fez o bezerro de ouro ser construído. O fato de eu não conseguir esperar o tempo de Deus descer, o tempo de Deus falar, o tempo de Deus revelar. Então eu vou criando ídolos. É isso que o texto, né, aquela situação, eu vou criando os meus ídolos. Então Deus não vem, eu dou uma forma de me antecipar, eu dou uma forma de mover. Deus não fala, eu dou uma forma, porque veja só, a questão foi o Moisés ter demorado para descer. Se ele desce no dia seguinte, meu irmão, o culto estava pegando fogo. Pentecostal, avivamento, glória a Deus, aleluia. Todo mundo estava perseverando. Se Moisés desce no segundo dia, todo mundo era crente ainda. Se desce no terceiro, todo mundo era crente. Mas como ele demorou demais, quando ele desceu, todo mundo já tinha se perdido. Então você vê que muitas vezes Deus demora para fazer coisas na sua vida, que é para que você possa subir no seu nível de intimidade, fidelidade, aliança com Ele. Deus não demora que é para te arrebentar, não. Então eu entendo que se Deus me responder no terceiro dia, eu sou crente, mas se Ele demorar um pouco mais, então Ele precisa trabalhar na minha vida. A obra ainda não está completa. Sabe quando você... Vou usar um exemplo que eu ouvi uma vez aqui. Você passa uma situação de estresse com algum balconista que te atende, você tem um problema e ele tem a solução, mas ele não pode resolver, e você tenta por uma vez
gente boa pela segunda, gente boa na moral porque você é crente. Na terceira que a pessoa às vezes dá uma resposta, ela também não está num dia muito bem. Você recebe aquilo lá diferente, aí você pede até perdão para Deus. Ó, Deus, fui crente até aqui, mas agora você vai me desculpar. Eu vou ter que falar. E a hora que você vai falar, parece um irmão da igreja. Paz, irmão. Aí aquele negócio que você não conseguiu dar para Deus, você vai dar para o irmão. Porque aí você não vai se mostrar. Consegue entender? Aquela agressividade que você ia soltar, porque o irmão apareceu, glória a Deus, você virou crente de novo. Então veja só, muitas vezes eu desfruto de um relacionamento com Deus que fala mais de algo superficial, a aparência. Só que Deus quer ir lá no profundo. A demora de Deus quer trazer para fora o bezerro de ouro. Que na superfície, meu irmão, ele não se revela. Se Deus desce no primeiro dia, não tem bezerro. Se desce no segundo, não tem. Se desce no 10º, não tem. Mas se ele demora um pouquinho mais, é a profundidade. Deus está aprofundando para trazer para fora, porque todos nós temos no nosso interior um bezerro de ouro. E Deus quer trazer para fora, para arrebentar com ele. Para que você possa ser crente hoje, ser crente amanhã, ser crente no domingo, ser crente na segunda-feira, ser crente quando Deus responde, ser crente quando Deus se cala. Pentecostes está vivo ainda hoje, mas fala de uma transformação de dentro para fora. De homens que respondem aquilo que o céu quer gerar na terra. De repente, de uma hora para outra, só que tem um processo. Acontece, veio do céu um som. O céu tem um som. Não tem um barulho. Barulho você não consegue discernir. O som é bem feito. Quem é da música aí sabe que não adianta a pessoa ter uma boa voz. Se ela não tiver um bom ouvido, é na verdade. Você pode encaixar ela na banda que ela nunca vai encaixar. Então Deus quer fazer um movimento para usar os homens. Eles vão abrir a boca e vão começar a falar das grandezas de Deus. Com línguas de fogo, coisa extraordinária. Só que antes vai ter que ouvir, porque Deus sempre começa a partir de um som. Você lembra em Gênesis no capítulo 1, quando Deus começa tudo a partir de uma palavra, haja. Sempre eu vou precisar ouvir o céu tem um som. A terra também tem um som. E às vezes eu estou mais atento ao som da terra do que ao som do céu. Agora, quando o som da terra é uma resposta do som do céu, aí tem avivamento, aí tem salvação, aí tem conversão. Veio do céu um som, como de um vento. Não era um vento, mas era como de um vento. E aí a palavra ali, impetuoso, violento, agressivo. Porque o céu, meu irmão, o reino de Deus, sabe se mover com poder. E ele chega para mostrar que chegou. E o texto diz assim, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Não fez acepção. Bastou estar crendo na promessa. Bastou estar ali em comunhão, perseverando em oração, e foi cheio. A gente não precisa de muito para lembrar que um daqueles que estavam lá era Tomé, conhecido como incrédulo. Um dos que estavam é Pedro, que até vai começar a pregar, mas que tinha acabado de negar Jesus. Poucos dias atrás, acabado de negar Jesus. Jesus veio, fez a obra, e glória a Deus por isso, consertou. Tu me amas, eu amo. Tu me amas, eu amo, por 3 vezes. A gente sabe, mas é alguém que errou. Será que tem alguém que já errou aqui nessa manhã? Ou é só o pastor? Só que, meu irmão, Deus não depende do seu erro. Ele quer um coração disposto a não caminhar no erro. E Ele quer se mover através da sua vida. E vem e enche todos. O que senta na frente e o que senta lá no fundo. O pastor é daqueles que gosta que, se puder, a igreja toda senta na frente.
Mas Deus não se preocupa com isso aí. Sabe que tem aqueles irmãos que gostam de sentar até atrás da coluna, né? E meu irmão, Deus não se preocupa com isso. O pastor talvez pode ficar incomodado, Deus não. Deus ele enche, porque Deus vê atrás da coluna. Pode ficar tranquilo, Deus ele vê atrás da coluna. O verso 3: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E olha só, vai vir sobre todos eles, mas não é algo coletivo. Como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Tinha uma para cada um. Assim como eu creio que tem uma para cada um aqui nessa manhã. Vai vir encher essa igreja no coletivo, mas com uma experiência pessoal e singular. E não é um movimento aleatório. As línguas, né, vieram como de fogo, elas não só pararam sobre, mas elas pousaram sobre cada um deles. O céu tem um peso, meu irmão, e esse peso vem sobre nós nessa manhã aqui, eu creio, através dessa palavra, que pousa assim sobre nós. E é como se Deus tivesse com a mão mesmo assim sobre nossas cabeças e falando: eu te chamei, eu te escolhi, te separei para uma grande obra. Mas saiba que o céu tem um som. Você não tem vivido muitas coisas, porque tem escutado mais a terra. Só que Deus, Ele pousa, Ele vem com esse sinal, essa língua de fogo, e pousa e toca, porque eu preciso sentir o toque. É o toque dizendo: sim, eu me manifesto no público aqui para todos, mas eu quero que você saiba no seu secreto que eu te escolhi. Tem um chamado sobre você, há algo no seu coração que queima, nem você sabe o que é, mas Deus te fala nessa manhã: te separei. E o toque, ele pousa, cada um. Foi um movimento simplesmente coletivo, pessoal, singular, único. Visitou toda a igreja Lagoinha Santana, mas visitou o Hugo naquela manhã. Visitou toda a igreja Lagoinha Santana, mas visitou o Thales, visitou a Kim, visitou a Adriana, visitou o Mateus, visitou o Tiago, visitou o Luiz, visitou o Renê, porque Deus te chamou para algo grandioso. Ele escolheu você. Só que Ele sabe que você não vai fazer a partir da sua força, não vai fazer a partir de quem você é, vai fazer a partir daquilo que Ele tem preparado, daquilo que Ele pode entregar, daquilo que só Ele pode te capacitar. O verso 4 diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. É o desejo de Deus para nós. Não que a gente seja visitado apenas, mas que sejamos cheios da presença dEle, cheios de quem Ele é. Meu Deus! A gente ainda não sabe do que um homem é capaz de fazer quando é cheio do Espírito Santo. Ele não murmura, ele não fofoca, ele não tem ciúme, ele não se move em inveja, ele tem amor, tem compaixão, ele ora pelos outros, ele renuncia, ele entrega a si mesmo, a sua vida, as suas vontades. Um homem que é cheio do Espírito Santo, meu irmão. Mas precisa haver um desejo. Todos esses que estavam lá, eles estavam desejosos. Eles não estavam preocupados se demoraria muito, ou se talvez aconteceria, não havia espaço para a incredulidade. Estavam rendidos, portas fechadas,
como se dissessem: enquanto o Senhor não se mover, nós não vamos sair daqui. É a postura que Deus espera de mim. É a postura que Deus espera de você. Ele quer nos encher, é dele mesmo, é da presença dele. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Oh Senhor, nos enche do teu Espírito. Nos enche do teu Espírito, Senhor. Nos traz revelação da sua palavra, entendimento. Nos traz, Senhor, um nível de aliança, de intimidade, de comunhão, de entrega, de renúncia. Um nível de disponibilidade para aquilo que o Senhor quer fazer. Nos enche de tal forma que não venhamos mais faltar com respeito com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, com os nossos pais. Nos enche de tal forma que a nossa natureza seja mudada. Sejamos cheios do Espírito Santo, de tal forma que em nós não haja espaço para ciúmes nem contendas, nem invejas, nem fofocas, nem divisões, nem contendas. Nos enche, Senhor, de tal forma que a paz que há no céu habite em nós, de tal forma que a alegria que há nos céus há também em nós, de tal forma que todo desânimo precisa bater em retirada. Nos enche de tal forma, Senhor, que os desafios não nos paralisam, mas nos encorajam a buscar uma direção ainda mais clara do Senhor. Que os desafios não nos façam correr para estratégias humanas, mas nos encha de tal forma que nós não venhamos nos mover por outra estratégia senão a do céu, senão a do Senhor. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não é só um toque, não é só uma visita, não é um cumprimento, é morada. Um homem cheio do Espírito Santo compreende o irmão do lado, compreende o próximo. Ali se cumpriu o Pentecostes, mas esse Pentecostes está vivo até hoje, porque o Espírito Santo ainda está disponível para aqueles que desejam se render a Jesus Cristo, sua obra, sua palavra, seu evangelho. Tantos aqueles que já o têm desejam ser mais cheios, quantos aqueles que não conhecem, mas desejam conhecê-lo. Está disponível. Eu vou ter que selecionar alguns versículos aqui para a gente seguir por conta do tempo. Vou fazer diferente, eu vou ler rapidamente, que você possa estar comigo nessa leitura. Verso 5 em diante diz assim: Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Então, como já havia falado, era algo cultural e meio que se tornou um costume. Naquela data específica, todos se reunirem em Jerusalém. E quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, ou seja, todo aquele povo que estava se movimentando em Jerusalém, começou a ouvir todo esse movimento e foram atraídos. Ficaram perplexos, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, homens de todas as localidades, de diversas línguas. Só que aqueles homens que estavam ali foram capacitados a falar em novos idiomas. E cada um começou a ouvir na linguagem da sua língua materna, né? No seu idioma. Porque o Espírito Santo, meu irmão, embora se mova de uma forma extraordinária, a linguagem dele é simples, que todo mundo é capaz de ouvir.
Sabe quando Jesus está na cruz, em cima dele, né? Em letras gregas, romanas e hebraicas, diz o texto de Lucas. Estava escrito: este é o Rei dos Judeus. Ou seja, não estava só em letra hebraica. Grego, romano, disponível para todos os povos. Jesus se comunica de uma forma que todos podem ouvir, que todos conseguem entender. Ou seja, na sua linguagem, no seu idioma. E a gente está aqui, somos brasileiros, nossa língua é a língua portuguesa, mas não é simplesmente isso que eu estou falando, mas na sua forma de entender, a partir da sua mentalidade. Deus, Ele usa ela para falar contigo. Por isso que inúmeras vezes você vai ver o reino de Deus é semelhante à rede de um pescador. O reino de Deus é semelhante a uma criança. O reino de Deus é semelhante a um homem, né? A Bíblia usa diversas formas para apresentar o reino de Deus, porque é a partir da mentalidade de cada um. Então, para o pescador ele vai falar de uma forma, para o homem da agricultura ele vai falar de outra, porque ele fala de... é profundo, é grandioso, é extraordinário, mas a linguagem é simples. Alcança o meu coração. Ainda que eu seja aquele menino que ninguém dava nada, que nem a própria família acreditava, que cresceu naquele ambiente onde tinha tudo para ele mesmo não acreditar nele mesmo, e mesmo sendo essa pessoa, o Espírito Santo falou comigo de uma forma que ficou claro de eu entender. Aquele menino que tinha vergonha de ir na padaria comprar pão, tinha vergonha de sair de casa, tinha vergonha de falar com os outros, e que carrega tantas marcas na sua história, mas Deus soube comunicar comigo de uma forma que eu sabia entender, que eu pude entender. Por isso que é o mesmo evangelho pregado nos grandes palácios, também nas maiores presídios, porque a linguagem é uma linguagem que se entende. É profundo a forma de se mover, poderoso, mas é simples no falar. Ninguém que pisou ali naquele lugar não entendeu a mensagem que foi anunciada. Daí a gente entende o porquê não vamos ter argumentos para dizer no último dia o porquê não reconhecemos a Jesus. Todos entendem. Seja o homem mais rico, seja o homem mais pobre. Todos entendem. Eles estavam perplexos. Vou acelerar a leitura. Atônitos, e se admiravam, dizendo, ao verso 7, vede, não são porventura galileus? Em outras palavras, indoutos, homens ignorantes, era assim como eles se referiam aos galileus. E meu irmão, ainda que sejam, a Bíblia nem quer dizer que deixaram de ser, mas Deus não precisa transformar para usar, não. Ele usa e depois Ele transforma. Muitas vezes o que a gente se bloqueia de ver o que Deus quer fazer através da nossa vida é que a gente acha que tem áreas ainda que precisam ser lapidadas, e elas têm. Só que, meu irmão, se permite ser instrumento nas mãos de Deus, e você vai ver que enquanto Ele te usa, Ele vai te transformando, Ele vai te moldando. Não são galileus? Estão falando, verso 8, e como nos ouvimos falar cada um em nossa língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, gente de todo que é lugar, de tudo que é cultura, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. E aí você vê que um homem cheio do Espírito Santo, ele não fala de outra coisa, senão das grandezas de Deus. Que nós sejamos cheios por Ele, capacitados por Ele para falar das grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer isso dizer?
Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então, muitos estavam entendendo, estavam desejosos. O que isso tudo quer dizer? Essa movimentação toda, o que isso quer dizer? Mas outros, porém, estavam zombando. Eles estão embriagados. Alguns ali não compreenderam, quiseram zombar. Aí vem o verso 14. E por conta do horário, aquele relógio lá também rouba uns minutos de mim, né? Por conta do horário, já caminhando aqui para o final, talvez a gente encerre nesse versículo. Olha o que o texto diz assim, verso 14. Então se levantou Pedro com os 11. Eu não falei sobre isso, mas eu vou... Projeta na tela aí o capítulo 1, verso de número 15. De Atos. Atos 1:15. Não falei sobre isso, mas vou falar aqui rapidamente. Alguns indivíduos que desceram da Judéia... Não, Atos 1:15. Quase que eu fui na sua onda, me ajuda aí, ó. Capítulo 1, verso 15. Aí. Naqueles dias, é sutil isso aqui, mas é a diferença, o impacto que o Espírito Santo gera na vida de um homem. Naqueles dias levantou-se Pedro, então é o mesmo Pedro, tá? Ele se levanta, olha o verso, no meio dos irmãos. Uma pena eu ter prometido que você não ia repetir, hein? Põe no capítulo 2, verso 14, volta lá no capítulo 2, verso 14, então grava isso aí. Levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Isso é antes da descida do Espírito. Depois da descida do Espírito, levantou-se Pedro com os 11. Você vê que o Espírito Santo vem e nos capacita a se mover em unidade. Não a ser alguém que se destaca no meio dos demais e que talvez fala a partir daquele que ele pensa ou que ele acha, como se representasse a todos. Mas não, em unidade. Sabe toda aquela movimentação para eles escolherem o apóstolo que ia assumir o lugar de Judas, que havia se suicidado? Há toda uma movimentação, eles criam ali pré-requisitos, está tudo no capítulo 1. Eles criam pré-requisitos, e eu já preguei, prego e ensino até hoje, eu sou contra aquilo ali, porque é impossível, o Espírito Santo não desceu, Jesus não falou nada, e como é que eu vou criar pré-requisito? Mas amém. Foi o que aconteceu e ensina para nós. Eu vou trazer hoje uma outra interpretação. Houve todo aquele pré-requisito e a questão de separar 2. Então, quem atende, de todo mundo, quem atende são esses 2. E aí desses 2 vamos tirar em sorte. E aí a sorte cai em Matias. Então tá bom, então Matias ocupa o lugar. Mas por que isso? Ali mostra, meu irmão, olha só, isso é poderoso, eu vou encerrar com isso aqui. Ali mostra que o Espírito Santo vai descer quando eles estavam unânimes. Não tinha divisão, não tinha duas visões. Todos estavam unânimes, unidos, mesmo propósito. E ali o texto está me ensinando, meu irmão, que não importa o que eu tenha que fazer. Se eu vou tirar sorte, se eu vou rodar dado, o que eu vou fazer? Mas eu preciso entrar em unidade com você. Preciso estar em unidade com você. Porque enquanto não tinha os pré-requisitos, meu irmão, cada um tinha o seu favorito para ocupar o lugar de Judas. Faz sentido? Consegue entender isso? Quando eu crio os pré-requisitos, eu vou fechando, e aí chega um momento que eu tenho que rodar a sorte, e aí todo mundo concorda que a sorte é que vai definir, então pronto, concordância estava ali. Preciso estar em concordância. Porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Precisa estar em concordância, em unidade. E ali o texto está nos revelando isso. Não importa o que você tenha que fazer. Mas se você quiser se mover da forma como você pensa, eu como eu penso, o outro como eu penso, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Mas se a gente alinhar e tiver um único propósito, meu irmão, o que Deus pode fazer através da nossa vida é grandioso. Isso na vida da nossa igreja. Isso lá dentro da nossa casa. Marido, mulher, isso lá na empresa. Você sabe que as empresas mais bem-sucedidas do mundo, que faturam bilhões, elas têm uma visão muito clara.
Não tem espaço para divisão. Aí Pedro se levanta. O Pedro cheio do Espírito Santo. O Pedro sem o Espírito Santo se levanta sozinho, no meio dos outros. O Pedro com o Espírito Santo se levanta com os outros. O Pedro cheio do Espírito Santo, sem o Espírito Santo, ele vai usar da oportunidade para atacar Judas, atacar um irmão. O Pedro cheio do Espírito Santo, ele vai erguer a voz e vai dizer: esses homens não estão embriagados. Verso 15. É o verso 15, né? Isso, olha lá. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo essa terceira hora do dia. Próximo versículo. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Pedro não vai buscar, interpretação dele, ele vai buscar na palavra algo que respalda aquilo que está acontecendo. Verso 17. E acontecera, e a profecia de Joel é que acontecera nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Vamos encerrar aí. Você crê que Pentecostes está vivo ainda hoje? Tudo isso que a gente leu aqui não é algo que aconteceu 2000 anos atrás, mas que ainda acontece e precisa acontecer hoje. Homens cheios do Espírito Santo, que se movem em unidade, em comunhão, sem espaço para divisão. Homens cheios do Espírito Santo que se movem com a iniciativa de proteger seus irmãos. Tão cheio do Espírito Santo que quando apontarem para você e falar: está embriagado, eu vou falar: não, você não está entendendo, está embriagado. Ele está cheio do poder de Deus aqui. E ele está falando, e essa promessa está viva até hoje. Nos últimos dias, diz o Senhor, não é Pedro, não é Hugo, não é o Tiago, não é o Jefferson. Diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Meu irmão, toca você aí. Embora a gente está, no momento aí das inteligências artificiais, robô para todo lado. Estão falando que os robôs vão dominar o mundo. Toca você, vê se você é de carne. Porque tem uma promessa sobre você. Se você é de carne, tem uma promessa sobre a sua vida. Que Ele derramaria do Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os velhos sonharão. Ninguém fica de fora do propósito de Deus. Do mais velho ao mais moço. Tanto homens como mulheres. Ele te chama, que nós possamos responder para Ele. Em nome de Jesus, quero te convidar a ficar de pé nessa manhã. Eu tenho vivido dias, que eu penso assim, minha semana precisava ter um dia a mais. E às vezes na pregação a gente pensa, eu tinha que ter pelo menos 1 hora a mais ali, Mas amém. Eu creio no poder da palavra, o poder do Espírito Santo, está aqui nessa manhã, falou no nosso coração. Mais à frente, então, Pedro vai ali pregar, ele vai falar a respeito de Jesus, daquele homem que foi crucificado. E no final, as pessoas que estavam ouvindo ali, elas perguntaram: o que faremos nós? E então Pedro disse para que eles pudessem se arrepender e de fato se voltar a Jesus. E ali 3.000 almas são acrescentadas à igreja, são 3.000 salvos. Essa pregação hoje aqui, diante dessa semana que a gente se prepara em jejum e oração, mas fechando essa palavra hoje aqui, pela manhã, nós vamos ter culto pela noite também. Tudo do que foi falado,
uma pergunta precisa nascer dentro de nós: o que faremos nós? Porque se a gente receber uma palavra como essa hoje aqui, e eu falo da palavra de Deus, não é da pregação do pastor Hugo não, é da palavra de Deus. Receber uma palavra como essa hoje aqui, sair por aquela porta, preocupado com as distrações dessa vida, ela não vai gerar fruto em nós, não vai ter resultado. Mas se a gente sair com uma pergunta: o que faremos nós? O Espírito Santo vai te dar a resposta. Para alguns é um movimento numa área, para outros é um movimento na outra. Mas o Espírito Santo vai te dar a resposta. Eu e você, nós não podemos mais caminhar da forma como a gente julga ser aquilo que Deus tem apontado para nós. É lógico que a partir da palavra de Deus, mas eu preciso ter clareza em cada passo e decisão da minha vida. Essa é a nossa oração. Que sejamos cheios do Espírito Santo de tal forma que a gente possa se mover com clareza. O Espírito concedia a língua, mas eu falava a partir daquilo que Ele me concedia. Assim precisa ser. Esse é o Pentecostes. Homens cheios do Espírito Santo, que falam aquilo que o Espírito lhes concede falar. Que nós possamos nos mover dessa forma. Um marido que se move a partir daquilo que o Espírito lhe concede falar. Uma mulher, uma esposa que se move a partir daquilo que o Espírito lhe direciona, lhe concede a falar. Pais, filhos, pastores, líderes, obreiros, empreendedores, patrões, servos, funcionários. Possamos ser cheios do Espírito de tal forma que nos movemos só mediante aquilo que Ele concede sobre a nossa vida, em nome de Jesus.